Eu quero começar dizendo, na pergunta de um companheiro que eu perdi o nome, a questão da crise, né? Da crise de representação. Eu dizia o seguinte, eu chamo crise de legitimação, né? Porque, de fato, a burguesia se constitui em cima de uma revolução democrática, onde o núcleo da democracia é a igualdade formal e não a igualdade substancial, aquilo que o Marx, já o jovem Marx dizia, é a emancipação política contra a emancipação humana, né? Que é aquilo que vai levar, vamos dizer, vai transcender o igualitarismo por formal burguês. No entanto, esta forma de governo burguês, né, de representação em igualitarismo formal, ele entrou em crise, está em crise. Por que está em crise? Porque como você tem e é conectada aqui com a questão o levantamento que o Wilton e o Luciano fazem, quer dizer, é conectado com uma crise econômica. E o projeto econômico da burguesia. A burguesia se desenvolveu, ela vem brigando pelo seu projeto societal desde o século XV, né? Constrói, faz o renascimento, faz o embate com o pensamento cristão conservador, tem um segmento que rompe com o Papa, não é? E já rompe com o Papa com um discurso extremamente individualista, que é a reforma protestante, Lutero e Calvino, né? Já tem um discurso onde o indivíduo não está mais referenciado no coletivo. A contrapartida disso, o Engels lembra bem, é o levante dos camponeses na Alemanha, liderados por Thomas Müntzer, né? Onde eles vão dizer, isso que Lutero propõe não nos interessa, isso que os senhores de terra propõem não nos interessa, isso que a burguesia propõe não nos interessa. Nós queremos um mundo igualitário agora, né? O que o Engels vai chamar a antecipação do comunismo sem as condições objetivas para que isso acontecesse. Livro brilhante do Engels, vale a pena todo mundo ler, As Revoltas Camponesas na Alemanha. Agora, de qualquer maneira, quer dizer, esse núcleo que vai gerando o individualismo e a fragmentação da ideia do coletivo, ganha uma dimensão muito grande, tanto no capitalismo liberal, né, no período, como no momento da crise. O que a gente chama isso aqui? Vivemos um momento de putrefação do capital. O capitalismo vive uma crise sistêmica e estrutural que não vai ter solução. E a forma de sobrevivência é exatamente avançando e aumentando as formas de exploração do trabalho. Aquilo que, num momento de pandemia, ganhou uma dimensão enorme. Enquanto o Miro falava sobre isso, me veio na cabeça a situação da peste negra. A peste negra é no fim da crise, no âmago da crise do feudalismo, que é no século XIII, né? E essa peste negra, ela ajuda a desmontar as relações sociais feudais e coloca novas relações sociais. Né? Interessante isso, porque a peste negra ela também é o fim de uma forma societal, de um modo de produção, que é o feudalismo. E aqui a gente coloca emblematicamente esta pandemia que aumenta a superexploração do trabalho. A gente passa, eu vejo por mim, eu trabalho muito mais hoje em casa, sou professor, trabalho em casa, trabalho muito mais do que eu trabalhava antes, porque muitas das tarefas que eram feitas por outros trabalhadores agora são dos professores. Até montar a sala de aula é tua, né? Quer dizer, é uma loucura. E você dá aula com o teu computador, com a tua eletricidade, com a tua internet, não é? Quer dizer, é uma loucura, mas são as formas que vão se, de um lado, né, para poder sobreviver, aumenta a exploração, mas o aumento da exploração também desarticula a forma econômica do modo de produção. É um momento de grande contradição, né? Isso faz com que também a própria forma democrática, que valeu por muito tempo, a democracia formal, né, em alguns países do centro do capitalismo, também entra em ruína. O Miro elencou os países europeus em crise, né? Onde você teve o surgimento desse núcleo neofascista. Como é que você pode chamar isso? Vamos usar aqui um termo do Marx, né? Um processo de bonapartização das democracias liberais. As democracias liberais têm problema.
né? Veja, nós vivemos, os Estados Unidos, um país que bate no peito, que é democrata, viveu um período, um ciclo de autocracia burguesa com o governo Trump, mas que não se encerrou no governo Trump. Né? Quem é que vai para o poder? Os republicanos, os democratas, perdão. Os democratas são conhecidamente guerreiros e bombardearam a Iugoslávia, desmontavam a Iugoslávia, os democratas, né? Entraram no Afeganistão, os democratas, fizeram a guerra do Vietnã, democratas, e republicanos. Ali é uma oscilação entre uma oligarquia burguesa ligada à indústria bélica, uma oligarquia burguesa ligada ao capital financeiro, mas que dão as mãos e que nunca brigam. Veja que interessante. O Trump fez o muro, fez legislações anti-imigração, né? E a gente sabe que a imigração faz parte, inclusive, da luta dos povos para poder viver. Eu mesmo estou aqui no Brasil porque minha família imigrou da Itália porque estava morrendo de fome lá, pô, né? E veio aqui para o Brasil para ter uma outra vida, né? Então, eu acho que o mundo é desse jeito. Mas o seu Biden não tirou as leis que proíbem imigração, piorou, inclusive, radicalizou. Né? Então é isso. O Biden agora arruma encrenca com a Rússia, encrenca com a China. Por quê? Porque, obviamente, esta crise atingiu também os Estados Unidos. É uma crise de superprodução, de superacumulação de capital. O capitalismo antes resolvia isso numa boa. Estamos com superacumulação, tem um dinheiro girando que não tem onde pôr, vamos fazer uma guerra. Aí fizeram duas baita guerra mundial, a primeira, a segunda. A segunda foi uma maravilha, bombardeou a Alemanha, bombardeou a Inglaterra, desmontou força produtiva, não é? Matou o proletário. O que eles fizeram? Pegaram aquele dinheiro, jogou 2 bombas atômicas no Japão, pegaram esse dinheiro, reconstruíram tudo. Aí ufa, tivemos agora, né, respirar, a crise cíclica vai superar e tal. Mas só que acontece que tem um equilíbrio nuclear. Não dá mais para fazer uma guerra legal para você desmontar a força produtiva para recriar a força produtiva. Que é assim que o capitalismo funciona. Não é? Agora, nesse momento de crise, entram em crise também as formas de subsunção real, vamos dizer, do Estado, do trabalho, das leis ao capital. Né? Porque, na verdade, tudo isso é regido pela forma societal, pela base da sociedade, que são as relações de capital. Isso significa que o momento econômico e o momento político são momentos de muita dificuldade. Dificilmente o capitalismo vai se reerguer. Essa é uma grande questão. Então, o que sobra para nós, da classe? Eu acho que como fica a classe? Alguém perguntou isso. Eu não sei se... Eu não vou conseguir lembrar o nome do companheiro. Acho que foi o Luciano que perguntou como fica a classe. Bom, primeiro, a classe também se desorganiza. Quer dizer, como desorganiza as relações sociais, 2 minutos. Pulveriza também a própria questão. Puxa, eu só introduzi. Eu pedi mais 2 minutos, além dos meus 2 minutos, para eu fechar, porque a coisa é muito complicada, viu, gente? E aí, é o seguinte, como fica a classe? A classe também é desagregada na sua consciência, também vive uma alienação, vive estranhamento, é manipulado, os meios de comunicação, tudo isso a gente sabe. A dificuldade é como é que a gente constrói o projeto político centrado numa alternativa de classe. Eu vou falar o seguinte, eu vou pular muitas coisas que eu ia dizer, mas eu quero dizer o seguinte, primeiro, ainda a burguesia tem um elemento importante aí nessa ofensiva na América Latina dos neopentecostais. Esses caras expressam um cristianismo que não tem nada a ver com o cristianismo original, um cristianismo individualizado, não é um cristianismo sem solidariedade. Não é? Também nós vamos ter que fazer essa discussão, estou de acordo. Né? Estou de acordo, tem que se fazer essa discussão e temos que abrir a questão da teologia da libertação, porque existem protestantes também ligados à teologia da libertação, tem um monte. Né? Agora, a segunda questão, como é que a gente afronta o elemento da crise? Né? E o que a classe tem que fazer? E como é que ela tem que atuar? É um momento difícil. A classe está desorganizada, a classe está combalida. Esse é um elemento, não dá para a gente negar que você hoje não tem uma força mundial da classe trabalhadora como nós já tivemos. Né? As organizações, o papel dos comunistas, porque foi um baque muito duro, as experiências do leste europeu, a crise das experiências do leste europeu, foi um baque duro.
né? E os países socialistas que estão aí, tirando a China, que é um processo em construção, né? Vão achar que a China é um país socialista, mas é um processo duro de construção, de luta de classe lá dentro, de disputa de hegemonia, né? E Cuba, que é um país que resiste com muita dignidade, com grande dignidade, né? Mas que ainda tem anos-luz para a gente entender que o bem-estar da humanidade, aquilo que a luta pela vida, que só é possível no socialismo. O capitalismo não dá. O que nós temos que fazer? É a centralidade da classe. É fazer o debate das ideias. Tem razão o Miro. E olha, o marxismo nunca teve tão vivo, nunca teve tão atual e tão cheio de interpretações positivas. Eu diria, o marxismo brasileiro é um deles, é um belo marxismo vivo, onde se discute, mas a classe não sabe que ele existe. A classe não tem acesso a isso, né? E mais, as experiências da América Latina nos mostraram o quê? E a classe está aprendendo isso, né? Pelo menos os núcleos de vanguarda. Nós tivemos experiências sociais-democratas. Essas experiências sociais-democratas deram algum respiro para os trabalhadores. Deram. Como não deram? O Brasil deu Bolsa Família, deu Minha Casa Minha Vida, deu aumento de universidades, deu a política de cotas, aumentou a luta antirracista. No entanto, não era suficiente, porque era um projeto que atrelava o projeto do proletariado ao projeto da burguesia. Essa é a questão. Por isso que também o proletariado ficou parado quando teve a crise. Não ia para a greve porque não sabia o que ia fazer. Vamos esperar as eleições. Eu acho que nós temos que pensar o seguinte: a centralidade de classe é fundamental. Não é? Fazer aliança, óbvio, vamos fazer. Muitos setores da sociedade vão fazer aliança. Né? O problema é qual é o caráter dessa aliança, é tático ou estratégico? Até agora, o proletariado brasileiro, e mesmo na luta contra a ditadura, a gente acabou ficando subsumido ao projeto da burguesia. Né? Olha, eu sou um cara velho, eu estava lá na luta, eu fui do MDB, eu era e sou comunista, estava na clandestinidade, lutando, tal, né? Mas se você olha o nosso projeto, era um projeto subsumido ao projeto da burguesia. Nós vamos continuar assim? Quer dizer, esse que é o problema. Fizemos uma anistia, mas anistiamos também os torturadores. Enquanto que no Chile, na Argentina, os caras já resolveram, no Uruguai, os caras condenaram os torturadores. Então, acho que a perspectiva que se coloca para a classe é a gente, primeiro, ter um plano estratégico da classe. Né? E esse plano estratégico da classe pode ter, agora nesse momento, por exemplo, nesse momento que nós estamos vivendo, vamos para a rua com todo mundo pressionar o impeachment do Bolsonaro, e claro, não é que eu estou numa manifestação, vem o pessoal falando, não, você não pode manifestar porque você é burguês, então você não vai manifestar contra o Bolsonaro. Não, vem contra o Bolsonaro. O problema é que ele vem com um projeto que não é o da classe. Então, onde é que está o nosso núcleo? O núcleo estratégico, o que nós queremos para o Brasil? A experiência social-democrata que faliu em toda a América Latina, ela faliu no Brasil, faliu no Uruguai, faliu no Paraguai, faliu no Equador, né? Faliu, as experiências sociais democráticas que se exauriram. Né? Nós vamos fazer o mais do mesmo. Agora, nós vamos criar um projeto alternativo, temos que criar, não tem muito jeito. É um momento onde a gente tem que ir para o embate. Então, as frentes que a gente construir serão sempre frentes táticas. Não tem mais o núcleo de tático estratégico da frente ampla com a burguesia. Isso a gente viu que a burguesia não está nem afim de fazer frente ampla, não quer nem país, pô. Ela só quer arrumar a economia. Então, eu acho que esse é um dos elementos, viu, companheiros, camaradas, que nós temos que pensar. Para concluir, obviamente o que eu estou falando aqui não são verdades absolutas, são sempre relativizadas pela história. Então nós vamos ter que fazer uma grande discussão entre nós, ter uma baita de uma paciência entre nós e ter muita solidariedade entre nós, porque nós, que eu digo quem? Nós socialistas, nós revolucionários, nós que queremos uma outra sociedade. Então, é isso. Ufa.